Olá, meu amigo, minha amiga, programa Voz e Ação. Às vezes um pouco mais técnico, às vezes um pouco mais emotivo. Hoje um programa essencialmente emotivo, porque nós vamos falar da vida de um personagem que marcou história em Santa Catarina. Eu tenho em mãos Refúgio para um Pardal, a biografia do pastor, o reverendo Nirton dos Santos, que, graças a Deus, é meu pai também. Eu quero fazer uma homenagem a papai nos seus 82 anos de vida, comemorados recentemente, e, portanto, é um prazer receber no programa Voz e Ação, pastor Nirton dos Santos, e eu abro espaço aí para a sua saudação inicial. Para mim é um prazer, meu filho, estar aqui e também me dirigir aos telespectadores que estão a nos ver e ouvir. É um prazer estar aqui com você para essa entrevista e responder algumas perguntas que você achar por bem. Bom, quem leu as 270 páginas, também muito bem ilustradas, desta autobiografia, Refúgio para um Pardal, e a gente ouviu bons comentários, ficou sensibilizado, sobretudo, com o início da sua caminhada, em especial a sua infância. Eu gostaria que o senhor compartilhasse especial com os nossos telespectadores que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o seu testemunho de vida, como foram os seus primeiros difíceis, mas vitoriosos anos. Bem, eu quero me dirigir aos telespectadores e dizer de que a minha vida foi uma vida realmente difícil, a minha infância, porque eu tive a infelicidade de meu pai morrer quando eu não tinha 2 anos de idade. Mas o senhor chegou, tem imagens da infância, não chegou a memorizar isso? Não cheguei. Era muito pequeno. E depois, então, meu pai... Seu pai era marinheiro, isso, né? Não, meu pai foi embarcado no Marinho Mercante, né? Perfeito. No marinheiro. Ele era casado, uma outra mulher, teve 13 filhos, e depois faleceu, e a minha mãe, então, aliás, depois ele casou-se com a minha mãe, depois ele faleceu e minha mãe casou-se com o cunhado dele, que era viúvo. E aí a vida ficou muito difícil, porque o meu padrasto era muito terrível. Isso foi em que região de Santa Catarina? Foi na região de Medeiros, ali perto de Barra Velha, né? Praia de Itajuba? Perto de Pissaras, de Itajuba, Pissaras, interior de Pissaras. Então, a partir dos 2 anos, o senhor começou a viver então com o padrasto e as dificuldades da vida começaram a aparecer. Perfeitamente. Foi justamente nesse tempo em que a minha mãe casou-se com esse cunhado dela, irmão do meu pai, e ele era uma pessoa muito difícil. E os problemas foram muitos. E a minha mãe, então, teve grandes problemas de cair numa depressão tal que eu não posso aqui entrar em detalhes, mas, infelizmente, ela colocou na mente que o único caminho era o suicídio. E isto foi... Terminar com o sofrimento. Foram momentos e meses muito difíceis, porque o meu padrasto me encarregou de cuidar dela para ela não matar-se. E muitas vezes eu tinha que esconder corda ou cipó, nós morávamos num sítio, mas algumas vezes eu peguei ela já pronta para enforcar-se, tive que então tomar ação e tirar da mão dela corda, cipó e outras coisas. Mas infelizmente aquilo que ela concebeu em sua mente veio a acontecer. Chegou um dia que era um domingo à tarde e ela sempre mandava que eu saísse para poder consumar o ato. E no domingo à tarde chegou na nossa casa lá uns meninos, meus amigos, e convidou para ir ao mato cortar alguns palmitos. E eu então perguntei para ela, não, pode ir. Aliás, ela estava pedindo que eu fosse, né? Uhum. E eu, como já estava assim com muito tempo cuidando dela, não percebi o que podia acontecer. E saí. E aí, ela então, não tendo mais corda, não tendo mais cipó ou coisa que eu valha, ela pegou um lençol, torceu e amarrou num caibro, né, de uma varanda que nós tínhamos,
e somente ele tinha uma cama onde eu dormia, e ela subiu na cama, amarrou o lençol e conseguiu se enforcar. E quando então, ela prendeu a minha irmãzinha, que tinha uma irmã menor, e a prendeu num quarto, depois a menina conseguiu, a minha irmã, sair, e aí ela presenciou, aliás, escutou tudo, os gemidos, aquela agonia de morte. Sei. E ela conseguiu então sair e correu chamar. E aí me encontrou gritando, nossa mãe matou-se, e aí eu vim correndo, e quando entrei pela porta da varanda, esbarrei com ela pendurada, em cima da minha cama. Em cima da sua cama. Agora, antes dessa tragédia, o senhor tinha 8 anos já? 8, 9 anos? Naquele tempo tinha 8 anos. Sim. Antes dessa tragédia, esses 6 anos, com 2 anos seu pai morreu, esses 6 anos até a morte da sua mãe, foram anos difíceis, né? Inclusive não teve condições de ir à escola, a questão da alimentação. Nos fale um pouquinho sobre isso. Foi um tempo terrível porque eu não podia estudar, porque eu tinha a incumbência de ir até a praia de Itajuba, Barra Velha, pedir peixe para os pescadores. Né? E sobrava? E sobrava da rede. Então eu saía com um samburazinho. Quantos quilômetros dava? Mais ou menos ali dava uns... Dependendo, se fosse na Itajuba era 15 quilômetros. A pé? Se fosse na Barra Velha dava quase uns 25 para 30 quilômetros. Né? E eu não podia estudar. Eu estudei 6 meses somente, né? Porque eu tinha que ter essa incumbência de pedir peixe e a situação era muito difícil. Imagine que nós muitas vezes chegamos a comer sangue de boi. Sangue de boi? E quando... Era muito raro acontecer, mas quando eu conseguia matar um boi, então o meu padrasto pedia para o dono do boi dar o sangue. E eu ia lá então com uma vasilha para apanhar o sangue. E aí minha mãe cozinhava e nós comíamos com café com farinha, com sangue de boi. Eram momentos realmente tremendos. Mas, pela misericórdia de Deus, eu sobrevivi. E aí, após os 8 anos, se tornou um menino órfão. Sem pai, sem mãe, como é que foi essa adolescência? Ali, um mês após essa tragédia da minha mãe, um tio meu que morava em Joinville, com uma outra tia minha, que morava em Araquari, foram lá e nos buscaram e eu fiquei em Joinville com ele e a minha irmãzinha foi para Araquari, com a outra minha tia. Essa minha irmãzinha, 6 meses após, morreu. Mais uma tragédia? Mais uma tragédia. Aí eu fiquei na casa do meu tio, mas meu tio tinha diversos filhos, ele era pobre também e não podia ficar comigo. Aí eu comecei a trabalhar em algumas casas, que primeiro ele arrumou... Isso em Joinville? Em Joinville. E depois, então, eu tive que me virar sozinho, né? Aí eu saí de uma casa para outra, fugi de uma casa para outra, porque eram patrões muito difíceis, né? Era uma espécie de empregado doméstico na adolescência. Era uma situação, um trabalho escravo. E até hoje em Joinville existe ainda a casa, aquela casa ainda existe, que eu fugi. Qual é a rua lá? Eu joguei a roupa lá pela janela da frente. Na Getúlio Vargas? Na Getúlio Vargas. E saí pela porta e saí procurando, então, meios para sobreviver. Foram muitos lugares que, para não passar fome, tinha que trabalhar, tinha que procurar meios. Foram tempos difíceis, mas, graças a Deus, eu sobrevivi todas aquelas tragédias e, finalmente, chegou um dia e tudo mudou. Aos 17 anos? É isso? Para 18 anos. Como é que foi essa depois, ruptura quando eu fiz 18 anos, eu fui trabalhar. Aliás, antes eu vim trabalhar em Guaramirim, aliás, em Guamiranga. Ali foram 3 anos também de trabalho de escravo, né? Muito sofrimento. Isso foi em 45? Mas Guerra Mundial? Foi em 45. Eu até me lembro ainda da 25 de maio, da término da Segunda Guerra Mundial, né? Foi feita uma festa no salão lá e participei daquela festa. No interior de Guaramirim. Guamiranga. E dali eu voltei para Joinville, trabalhei lá numa casa, numa pensão lá. Depois, então, esse meu tio mudou-se para Guaramirim e ali ele alugou lá uma olaria. Aí foi me buscar para trabalhar com ele. Aí então vim para a casa dele e foi ali que eu fui para a igreja. Foi ali que deu-se o encontro com Deus na minha vida.
Como é que foi essa história? Vamos falar um pouquinho aqui sobre espiritualidade, né? Como é que foi essa perspectiva de se aproximar de Deus? O senhor na infância não teve nenhum contato com igreja, enfim? Bem, uma ou duas vezes, a minha tia lá em Joinville, eu não me lembro mais tudo como foi, ela me levou a um culto. Mas aí eu fui sair trabalhando em outras casas, né? E toda aquela vida de um trauma difícil, a gente, acabando, não teve nenhum contato mais com a igreja. Quando eu fui morar na casa deles, então, aí existia um grupo de irmãos, de crentes evangélicos na Caixa d'Água, né? Ah, sim. Aquele localidade chama de Caixa d'Água, que era onde o trem parava para beber água. Era uma estação de trem lá. A Maria Fumaça beber água lá, né? Era com a Caixa d'Água. E ali, então, ela convidou para ir um culto lá. E eu fui, e naquele culto, então, foi feito um convite para aceitar Jesus. E eu levantei minha mão para o Senhor, aceitei Jesus como meu Salvador, e ali a vida começou a mudar. Aí... Bom, eu quero falar sobre essa nova etapa da sua vida, mas antes nós vamos aí ao nosso Minuto Cultural. Queremos oferecer a você uma leitura muito edificante e já voltamos entrevistando pastor Nirton dos Santos. Programa Voz e Ação de hoje, você está acompanhando a entrevista com o reverendo Nirton dos Santos, autor de alguns livros, entre eles a sua autobiografia, Refúgio para o Pardal, mas também autor de uma belíssima obra publicada pela CPAD, que eu quero recomendar para você, A Escada que Tocou os Céus. Trata-se de uma biografia de Jacó e seus 12 filhos, com um espaço todo especial para José, aquele que governou o Egito e com muitas lições para a sua caminhada profissional, espiritual, enfim. Você vai aprender muito com esse livro publicado pela CPAD e é a nossa sugestão de hoje, A Escada que Tocou os Céus, de autoria do pastor Nirton dos Santos. Programa Voz e Ação. Muito grato pela sua acolhida, por estar conosco desfrutando desses momentos de um bate-papo hoje com o reverendo Nirton dos Santos. Pastor Nirton, o amigo falava sobre o seu passado, as suas dificuldades, tragédias na família, mas que finalmente dos 17 para os 18 anos teve um encontro com Cristo e aí uma nova etapa. Mas antes de falarmos da sua caminhada na perspectiva eclesiástica, inclusive, como é que foi o seu encaminhamento profissional? Bem, eu quero dizer aos telespectadores que quanto à profissão, eu, na verdade, quando trabalhei numa casa que eu consegui um emprego, depois já estava mais ou menos com meus 12 anos, aí eu consegui um emprego numa casa que o meu patrão era pintor. E ali, então, aprendi um pouco a pintar. Mas não tive continuidade nessa profissão porque as coisas não funcionaram como eu pensava. Aquele patrão, finalmente, ele foi embora para São Paulo e aí eu tive que correr atrás de outro emprego e de uma casa para outra. Não foi possível ter uma profissão. Porém, depois, quando eu tive a felicidade de ter um encontro com Jesus, minha vida mudou e tudo mudou. Aí as coisas começaram a caminhar de maneira diferente. Aí já estava em São Francisco do Sul, é isso? Não, eu ainda morava em Guaramirim. Depois eu fui para o Exército, né? Ah, sim. Depois fui para o Exército. Em Joinville? Exército, em Joinville. Depois do Exército, então eu fui para São Francisco do Sul. Inclusive no Exército eu fui corneteiro, né? Ah, é? Fui corneteiro. Tocava a corneta. Cortava a corneta e era muito bom porque a gente escapava de muitos serviços, de muitas jornadas difíceis do batalhão, né? Então, dali eu fui para São Francisco e lá, então, eu me casei. Lá, então, deu-se o nosso casamento e, então, tudo começou a mudar na nossa vida. Você chegou a trabalhar no Porto, lá? Na construção, justamente, fui para São Francisco do Sul. Eu trabalhei na construção do cais do Porto naquela época, né? Estava construindo uma parte do cais. Nos anos 60, antes? Não, anos 50. 50, década de 50. Não, 51. 51. 151. Então, dali
com o meu casamento também houve uma estabilidade na minha vida, né? Depois dali me mudei para São Bento do Sul. O que o fez subir a serra? Porque eu escutava assim, muitas boas notícias de São Francisco com respeito ao emprego melhor. E aí fui lá para São Bento do Sul e trabalhei uns tempos lá numa casa de material de construção. E foi um tempo também um pouco difícil. Mas depois, então, eu me empreguei na Fiação São Bento do Sul. Fiação São Bento. Aí fez carreira como têxtil. Ali eu trabalhei 5 anos. 5 anos. Naquela firma, muito bem sucedido. E depois, então, pela bondade de Deus, já cooperava na obra de Deus como auxiliar. Virou músico, inclusive? E aí eu tocava na banda também, e aí as coisas começaram a mudar. E finalmente chegou o tempo que aquilo que estava no meu sentimento, no meu coração, de trabalhar para o Senhor, fazendo um trabalho integrado à obra, de pregar, evangelizar, e chegou o dia que tudo se cumpriu. Como é que aconteceu essa vocação eclesiástica? Bem, eu com os tempos eu comecei a cooperar no trabalho de Deus e aquela chama divina de realizar um trabalho para Deus, exclusivamente na obra, foi crescendo e chegou o tempo então que eu recebi um convite dos pastores que formavam a junta da convenção naquele tempo, em 59. E ali então eu me entreguei na obra. E aí como é que começa esse trajeto, esse périplo pelo estado de Santa Catarina? Inicia em Timbó, né? Eu comecei como pastor integrado. Na cidade de Timbó, já como integrado na obra. E ali foi um teste para o meu ministério, porque as dificuldades eram muitas. Então Deus me deu graça para vencer também esse período difícil. Foi um período de prova, de que Timbó foi o teste. E graças a Deus eu pude passar no teste. No teste porque nós, naquele tempo, a igreja, a Assembleia de Deus, era uma igreja com poucos membros, na época, há 54 anos passados. Então, onde quer que existia uma família, nós tínhamos que visitar. Era realmente uma... Pois essa história é muito curiosa. O seu meio de locomoção, conte um pouquinho para nós. Na verdade, ali logo que cheguei em Timbó, eu ganhei uma bicicleta de presente da família aqui de Blumenau, da família Wagner. Era importada, nacional? Porque o Brasil não fabricava bicicleta. Nem isso naquele tempo. Era uma bicicleta chamada-se Guerick. Então, aquela bicicleta Guerick foi para mim uma proeza, porque me deu meios para eu alcançar aquelas famílias. Qual é o trajeto que o senhor fazia com essa bicicleta? Aí eu fazia algumas serras, por exemplo, a Serra do Cabroski, Serra São João, lá isso para na cima, região de Timbó? lá no interior do Torpedrinho, e também a chamada Serra da Bichinha, Serra da Araponga, Serra da Araponguinha, e aí só por essas 3 serras só podia, eu era muito laborioso nesse tempo. Então, eu gostava da bicicleta e para não descer de pé depois, eu levava a bicicleta empurrando, chegava lá em cima, eu já tinha uma faca e uma cordinha, cortava um galho de pau frondoso, deixava à beira do caminho. Depois do culto, a bicicleta tinha freio de mão, tinha torpedo, e eu amarrava o galho de pau atrás, porta-bagagens, para segurar. E aí vinha descendo aquela serra que era íngreme. No seu livro, Refúgio para um Pardal, o senhor conta também que gostava muito de disputar corrida com o trem, bicicleta e trem. Como é que é essa história? Não era muitas vezes, mas uma vez aconteceu. Na verdade, eu tinha uma facilidade, uma energia para pedalar, e eu saí de Timbó, aliás, de Indaial, junto com o trem. E quando ele parou lá em Varno, eu passei dele. Estava a quantos quilômetros isso? Ali dá uns 15 quilômetros, mais ou menos, Eu passei dele, e aí quando eu estava chegando lá, do Ilse, ali pelo lado esquerdo, aliás, pela margem direita que vem descendo, que naquele tempo não tinha 470, Claro. Tudo pela esquerda. Esquerda para quem sobe. E aí quando estava chegando lá no Ilse, então o trem me alcançou.
Agora, era um tempo de muita dificuldade financeira também, né? Hoje, Sim, 60 anos depois de ministério, de pastorado, inclusive o senhor conta também no Refúgio para o Pardal, a dificuldade que tinha, inclusive, de chegar na comunidade onde ia dirigir o culto e ter que trocar a camisa, lavar. Como é que era essa história? Aí foi na Vargem Grande, dava naquele tempo 60 quilômetros. 60 quilômetros de bicicleta. De bicicleta. Eu ia então para lá, ia de bicicleta e naquele tempo existia muito transporte de madeira de lá de Curitibano, de Laje, para exportação. Então aqueles caminhões, né, caminhões que puxavam madeira, com aqueles reboques, ele era um atrás do outro e eu tinha que pedalar atrás daqueles caminhões, era muita poeira. Então eu chegava lá na Vargem Grande, eu praticamente só tinha aquela camisa, e eu chegava lá então, à tardinha, lavava a camisa, enxugava um pouco e vestia para poder dirigir o culto à noite. E depois de noite eu voltava. De madrugada? Saí de lá 11 horas, chegava em casa 2h30, 3 horas, e às vezes com trovoada, e era terrível, terrível. Mas da bicicleta o senhor evoluiu para a motocicleta, né? Depois da bicicleta aqui, depois então eu vim para Blumenau, de Timbó, aí vim aqui ajudar o pastor Antônio Lemos, que era presidente aqui, na igreja em Blumenau, e aí a igreja aqui tinha uma moto. Depois, então, de uns 6 também meses, importada? eu peguei a moto era uma Triunfo alemã. Uma Triunfo alemã. Importada. E então, aí virou gente importante. E a Guerich também era alemã. A Guerich. Ah, sim, sim. A bicicleta também era alemã. E aí, com aquela moto, então, eu estava aqui em Blumenau, mas eu atendia Timbó, Supermercado Timbó, Pomerode, Indaial, interior, Brusque, interior e Gaspar. E levava a família toda na moto. Né? Eu nasci naquela época, né? 65. Eu colocava então duas crianças, né, em cima do tanque, né? E colocava a minha falecida esposa, tinha um no colo e eu tinha mais um porta-bagagem atrás que botava mais 2. Né? Então eram 5 filhos e eu e a esposa na moto. 7. Eram 7. Naquele tempo não tinha o Denatran, né? Podia andar com a motocicleta lotada. Fala em motocicleta, inclusive, são de Canoinhas para Chapecó, naquela época que não tinha 282 ainda asfaltada. Quando fui pastor em Canoinhas, também era muito difícil. Primeiro fui de bicicleta. Depois, uma noite, eu me lembro que nós carregamos a bicicleta nas costas, para não deixar no mato, não perder a bicicleta. Amanhecemos carregando a bicicleta nas costas. Uma trovada que deu, no interior de Canoinha, muito longe. Sim. Amanhecemos em Canoinha, levando a bicicleta nas costas. Depois foi de moto, também muito difícil, porque naquele tempo era só lama, né? Inclusive, quando eu fui assumir a igreja de Chapecó, em 69, eu fui de moto, 500 quilômetros de moto. Canoinhas a Chapecó. Estrada de chão. Estrada de chão. Estava começando a abrir a 282. Era um tempo difícil, mas graças a Deus nós conseguimos vencer essas... Da evolução da bicicleta para a motocicleta, o senhor foi parar num Jeep, né? Um candango? E depois, finalmente, quando eu estava saindo de Chapecó, eu consegui comprar um Jeep, um DKV. DKV? Um DKV. Até eu dizia, é um DKV que sempre estava com problema e nós nunca conseguíamos chegar no destino da viagem para um culto marcado, porque ele sempre enguiçava. E eu dizia assim, vem cá ver a tribulação que eu arrumei. Olha, nós teríamos muitas histórias para falar com o pastor Nirton dos Santos, daqueles velhos e bons tempos, né, pastor Nirton, papai. Mas vamos falar um pouquinho do seu desafio também à frente da Convenção das Assembleias de Deus Santa Catarina e Sudoeste Paraná. Foram 27 anos, 27 eleições conquistadas no voto e agora jubilado. Nos fale um pouquinho sobre essa sua caminhada. Temos aí mais 3, 4 minutinhos. Bem, é claro que não dá de nós contar essa história em 20 minutos, claro, né? Mas, pela bondade de Deus, eu fui evoluindo no ministério. Deus me ajudou, apesar de não ter estudo, né? Mas a vida foi me ensinando, Deus foi me abençoando. E eu, aliás, o senhor foi separado para o ministério sob a bênção do famoso pastor norte-americano, Morris Cerullo, é isso, né? Foi em 67. 67. Aí foi separado para pastor, como realmente podia presidir uma igreja, né? Daí fui para Canoinhas. Então, foram tempos difíceis, mas quando eu mudei para Criciúma, por uma revelação divina, lá em 74 eu fui eleito
presidente da convenção pela primeira vez. Quantos pastores, ministros tinha naquela época? Tinha entre integrados, pastores, evangelistas e presbíteros, tinha 39. Quando o senhor entregou? Tinha 1.141. É uma boa evolução. Uma boa evolução. Então foi um tempo que Deus nos deu assim muita experiência, porque a nossa convenção catarinense é uma das melhores convenções mais organizadas do Brasil. Né? Pastor Nirton, eu gostaria de insistir no assunto da convenção, mas o tempo realmente está esgotando. Eu gostaria apenas que eu falasse um pouquinho da sua grande paixão, que é a leitura da Bíblia. O senhor se tornou um autodidata, inclusive com livros escritos, e um leitor insistente e permanente da Bíblia. Aliás, 82 anos, 82 leituras, é isso? Da Bíblia de capa a capa? 85. 85 já? Eu estou na metade de 86. Então já está na frente. Vamos lá, vamos chegar aos 100 anos aí. Sim. Não, o meu objetivo é alcançar 100 leituras. Vamos chegar a 100 anos, 100 leituras. Então, eu, graças a Deus, eu sempre me dediquei muito à leitura. E gosto de ler e também estou escrevendo um pouquinho também, né? Estou escrevendo o meu quarto livro agora. Quarto livro já, que bom. Um outro está na gráfica para Perfeito. Ser escrito, então e finalmente chegar às minhas mãos, né? Para que eu possa poder também levar para o público. Mas estou escrevendo agora o quarto livro, que é a Jornada de Israel. As 44 jornadas de Israel do Egito a Canaã. Aliás, o senhor é um especialista em história de Israel, teve várias vezes lá, não é? Graças a Deus, eu tive 5 vezes, agora aí, se Deus quiser, vamos em abril, outra vez. Então, a gente se dedica muito à história de Israel, então estou escrevendo esse livro, que é muito importante. Bem, eu agradeço a Deus por todas as bênçãos que Deus nos tem dado, o ministério, finalmente, tudo que o Senhor nos deu, por onde eu passei, né, o que eu sofri. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, eu também tenho viajado bastante, conheço 35 países, né? Nesses países tive algumas vezes, como na Itália, tive 6 vezes. Conferências, na Itália tive 6 vezes, pregando, tive na Alemanha 4 vezes, tive nos Estados Unidos 7 vezes, né? Então, conheço praticamente toda a Europa. Fica aí o nosso telespectador o desafio. Se você quiser conhecer Israel, tendo como capelão de viagem o pastor Nirton dos Santos, é só fazer contato aí com a gente pode colocar você em sintonia com o pastor Nirton dos Santos. Pastor Nirton, qual é, o senhor que ama tanto o texto sagrado, não é? A Bíblia Sagrada, e que já leu aí 85 vezes, são poucos os brasileiros que chegaram a essa conquista, não é? Essa maratona, parabéns. Qual o versículo que, é claro que todos os versículos são preciosos, mas qual o versículo que mais sensibiliza o seu coração, o texto bíblico que mais mexe com o seu coração? Bem, na verdade, são muitos que mexem com a gente, vamos classificar um aqui. O que está aí no texto aí, do Refúgio para um Pardal. Esse é um texto do Salmo 84, né? Versículo 2 e 3. Vamos lá, o que diz lá? Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor meu Deus. Esse é um texto que eu prezo muito porque, na verdade, eu era considerado um pardal, né? O pardal é aquele pássaro que está aqui... Não tem valor. Não tem parada, né? Ele está sempre de um lado para o outro. Não tem valor comercial. Um pássaro migratório e também um pássaro que não vale nada. É verdade. Não tem valor nenhum. Quem é que tem um pardal preso numa gaiola com pássaro de estimação? Ninguém tem. Então eu era assim, eu não valia nada. Mas para Deus eu tinha valor. E Deus valorizou a minha vida, me chamou para a sua obra, finalmente me deu muito, né? Muito de bênção, de saúde, de paz, de amor, de graça. E a gente está aí ainda para dizer mais alguma coisa de Jesus que é tão maravilhoso. Obrigado, papai, pastor Nirton dos Santos, pelo espaço, pelo tempo, pelos seus 82 anos, parabéns. Muito obrigado ao nosso telespectador por ter nos acompanhado e acompanhado um pouquinho da biografia do reverendo Nirton dos Santos, que fez história no estado de Santa Catarina, foi também segundo vice-presidente das Assembleias de Deus no Brasil. Foi muito bom ter pastor, papai Nirton dos Santos conosco no programa Voz e Ação de hoje. Até a semana que vem, fique com Deus.